Como se pode tornar um Deus? O caminho segundo diferentes tradições espirituais. Há alguns dias, enquanto eu me dirigia ao meu fornecedor habitual para buscar suplementos mágicos, nomeadamente aqui velas, eu passei por um local onde costuma estar todos os sábados uma daquelas barraquinhas típicas de testemunhas de Jeová com aqueles pequenos jornais. E eles, como costume, têm aquelas perguntas bastante peculiares. Desta vez, quando eu passei lá, ele fez uma pergunta no mínimo única. Onde é que vai passar a eternidade? Ao ouvir aquilo, o que me surpreendeu não foi propriamente a pergunta em si, mas sim o facto de terem sido eles a fazê-la. E porquê esta estranheza? Porque não é uma coisa que faça parte da sua cosmologia. Ou seja, a maioria deles acredita que vão um dia no juízo final renascer na Terra. No caminho de volta, então eu fiquei a pensar quantas pessoas que praticam magia terão pensado nisso, onde vão passar a eternidade. E é muito interessante porque diferentes tradições têm visões diferentes e nós que praticamos magia temos algo completamente diferente de todas as outras religiões, que é o privilégio e a possibilidade de o homem se tornar Deus. Hoje então eu vou explorar as diferentes tradições mágicas espalhadas à volta do mundo que abordam esta possibilidade, a possibilidade do homem se tornar Deus. Antes de continuar, bem-vindo ao canal, espero que esteja tudo bem contigo. Meu nome é Siegfried Wilms, tenho um PhD em Ciência e Metafísica, um doutoramento honoris causa em Mentalismo, sou frater superior da Ordem Rosa Celeste e Orauto Odrei. No meu site vai encontrar vários grimórios, vários livros de magia que lhe vão ajudar a alcançar a vida que deseja. O ideal é que escolha aquele grimório que mais se adapta às suas necessidades e desejos. Lilith para quem busca amor, poder, sedução. Hermes para quem busca dinheiro, riqueza. E depois, pelo caminho da mão esquerda, temos o grimório de Lucifus Rofocal para poder e riqueza pelo caminho da mão esquerda. E o grimório de Paimon para sucesso e fama. Eu convido a visitar o site e a descobrir o grimório ideal para si. Caso tenha uma dificuldade, entre em contato com o suporte que lhe ajudam a escolher o grimório ideal. O link para o site está na descrição deste episódio. Vamos então continuar. Como eu mencionei, as religiões oficiais, por assim dizer, seguem geralmente um padrão. Propõem a salvação como recompensa por uma obediência a certos princípios divinos, como por exemplo não roubar, não matar, não dormir com a mulher alheia, etc. E aqui, se o ser humano for boa pessoa, entre aspas, ele pode ir para o céu. Se não for, pode ir para o inferno. É claro que aqui o termo inferno e céu é uma simplificação, mas a verdade é que na maioria das tradições mágicas e tradições religiosas que existem à volta do mundo, o conceito aparece apenas de uma forma não tão explícita. Contudo, aqui reside um ponto muito interessante, que é: existem algumas crenças antigas que apresentam uma ideia completamente diferente, a verdade muito revolucionária, que é a possibilidade do homem se tornar Deus. Ou seja, nestas tradições aqui emerge a possibilidade de uma transformação ontológica, onde o praticante não apenas alcança a sua salvação da sua alma, mas também transforma-se numa divindade, ou pelo menos numa entidade de natureza equivalente, como por exemplo um anjo. Se nós recuarmos na história, não encontramos pelo menos dois casos notáveis em que humanos se tornaram anjos. O mais célebre, sem dúvida alguma, é o caso de Metatron, que é uma figura que, segundo a tradição judaica, ou pelo menos parte significativa dela, foi um patriarca, Enoque, que se transformou, tornando-se neste ser poderoso. Eu, particularmente, durante muitos anos, não vi grande interesse em trabalhar com ele por causa de ter sido muito desvirtuado por espiritualidade fast food. A maioria dos processos de divinização humana, quando os analisamos historicamente, acontecem quase sempre de uma forma que poderíamos chamar de natural, embora muitas vezes carreguem consigo um toque claramente político. Hércules, na cultura grega, ele constitui um exemplo muito interessante, e é possivelmente o exemplo mais paradigmático disto, que é um mortal que, após realizar todas aquelas tarefas, superar os desafios, é elevado então ao estatuto de divindade. E aqui nós deparamos com dois aspectos extremamente peculiares, que é: o primeiro, a própria mitologia grega afirma explicitamente que ele era humano, ou pelo menos um semideus, e que depois se tornou numa divindade plena. E o segundo ponto, que ainda é mais interessante, que é, apesar de não existirem provas históricas concretas que Hércules realmente foi uma pessoa humana,
Existe essa possibilidade. E esta possibilidade, inclusive, era defendida por estudiosos da Antiguidade, que ele era um antigo herói que foi elevado à categoria de Deus. Esta teoria já era discutida no século IV a.C. Eu prometo que estamos a aproximar-nos da parte mais interessante, mas antes de chegarmos lá, então aqui temos outro ponto interessante que eu gostaria de abordar, que é a cultura chinesa, que permite também uma maior compreensão das práticas mágicas que existem à volta do mundo e como elas se interligam. Na tradição chinesa, o ser humano podia também, após a morte, tomar vários caminhos. Podia se tornar algo maligno, é verdade, mas também poderia se transformar numa divindade protetora, num deus tutelar. Era extremamente comum que cidades e aldeias tivessem as suas próprias divindades locais, que não eram nada mais, nada menos do que antepassados que tinham realizado grandes feitos em vida, que após a sua morte, graças a terem uma virtude e poder, continuavam a proteger os seus descendentes, e nomeadamente as cidades. Neste sistema ancestral, não só na cultura chinesa, mas também em outras, não é? O antepassado não desaparece, ele torna-se parte do poder ativo que acompanha e protege toda a geração seguinte. E agora sim, chegamos aqui à parte final, que é a minha parte preferida, e também acho que é a parte mais interessante para muitos que vão assistir aqui ao canal. Porque aqui cruza entre práticas mágicas diferentes de várias tradições distintas, que não só nos oferece uma visão teórica, como eu falei até anteriormente, mas também uma chave prática para poder alcançar a própria divinização. É isso que nós vamos falar agora. Aqui vamos tocar em 3 pontos fundamentais e ao explorá-los vamos poder entender que existem similaridades, que é na magia vampírica moderna, tal como ela é hoje praticada, no conceito de morte poderoso, que entra também no conceito que eu falei anteriormente de espírito ancestral, que está presente em várias tradições mágicas, e depois o conceito que é o mais interessante aqui, que é o do morto eficaz, que é um conceito egípcio que eu falei recentemente. Quando nós examinamos a magia egípcia, e temos aqui todo um sistema elaborado de crenças que acompanha ela, conseguimos identificar não apenas um processo, mas 2 processos de divinização. E aqui é crucial compreender que, na cosmologia egípcia, a vida após morte não era de forma alguma garantida ou automática, como por exemplo no cristianismo. Ela precisava de ser conquistada, ela precisava ser ganha e também preparada. Um dos caminhos da transformação passava pelo seguinte: se o falecido tivesse o seu nome preservado, isto é uma das coisas mais importantes, o seu nome tinha que ser preservado, depois realizando rituais apropriados para a sua memória. Essa memória continuava viva, e então ele poderia se tornar um acto que era uma forma luminosa ou um ser eficiente. Existem várias interpretações sobre o que significa, mas de maneira muito simples significa um morto eficaz. Tinha poder para intervir no mundo dos vivos e influenciar eventos e proteger os seus descendentes. Depois existe outro caso muito mais interessante, que é o do faraó, que infelizmente não está disponível para a maioria dos seres humanos, já que não somos faraós, ainda assim está disponível do ponto de vista intelectual. Neste caso aqui, os soberanos, eles tinham algo muito mais profundo, que era uma transformação ainda mais completa, onde eles chegavam ao ponto de se fundir com a divindade, que geralmente seria Osíris ou Ra. Claro que depois nós temos aqui uma carga muito política à volta, onde deixava-se conseguir entender o que era o homem e o que era o Deus. Eu acredito que esta explicação que eu dei aqui seja interessante o suficiente para ver que existe algo mais e que, se conseguir preservar a sua memória, poderá continuar a existir. Existem muitos outros sistemas mágicos, muitas outras tradições que eu optei aqui por deixar de fora, não porque eles não sejam importantes ou relevantes, mas a verdade é que este vídeo já era muito longo, então eu evitei continuar a falar sobre ele. Podia aprofundar mais, mas a verdade é que isso acabaria apenas por tornar o vídeo demasiado longo sem real necessidade. Existem, como eu disse, outros povos, como no caso, por exemplo, da Mesopotâmia, ou mesmo do cristianismo primitivo, onde também, de certa forma, tinha esta divinização humana, onde o homem se buscava tornar um com Deus. E terminamos assim o nosso episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Como eu disse anteriormente, o meu site tem vários grimoires, vários livros de magia que lhe vão ajudar a alcançar a vida que deseja. O ideal é que escolha aquele grimoire que mais se adapta às suas necessidades e desejos. Lilith, amor, poder; Hermes, dinheiro, riqueza; Apolo, sucesso, fama. E depois, pelo caminho da mão esquerda, temos o grimoire de Lúcio Fujo Ofocal para poder e riqueza.
e o Grimoire de Paimon para sucesso e fama. O link para o site está na descrição deste episódio. Caso tenha uma dúvida, de contar com o suporte que lhe ajuda a escolher o Grimoire ideal para si. Um abraço forte e até ao próximo episódio.